Você já se perguntou o que realmente caracteriza uma igreja cheia do Espírito Santo? Será que é a manifestação dos dons? É o estilo de culto? Ou existe algo mais profundo e essencial? Hoje vamos olhar com atenção para Atos capítulo 4 e descobrir juntos como era a igreja primitiva e o que Deus espera da sua igreja hoje. A paz do Senhor. Eu sou o Matheus Campos e esse é o nosso quadro Estudo Bíblico. Se você ama a palavra de Deus, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Hoje vamos estudar a lição 4 da revista CPAD, uma igreja cheia do Espírito Santo. Prepare a sua Bíblia, seu coração e vamos juntos. Nesta lição vamos aprender com a igreja de Jerusalém, que em meio à perseguição não recuou, não silenciou e não se escondeu. Pelo contrário, se reuniu para orar, foi cheia do Espírito Santo e anunciou o Evangelho com ousadia. O texto áureo da revista vai nos trazer o seguinte: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos, capítulo 4, versículo 31. Como verdade prática, nós temos uma igreja cheia do Espírito Santo, suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. O capítulo 4 de Atos começa com uma reação das autoridades religiosas após Pedro e João executarem pelo poder do Espírito Santo a cura do paralítico que ficava à porta chamada Formosa, conforme nos descreve Atos, capítulo de número 3. Pedro e João haviam pregado com ousadia e milhares de pessoas haviam se convertido. E isso despertou uma forte oposição. Os apóstolos, então, são presos e interrogados. Mas mesmo diante da pressão, Pedro, cheio do Espírito Santo, proclama que Jesus é o único caminho para a salvação, conforme nós lemos em Atos, no capítulo 4 e no versículo 12. Após serem libertos, Pedro e João então voltam para a comunidade cristã e ali acontece algo extraordinário. A igreja se reúne em oração e o Espírito Santo se manifesta uma vez mais entre eles, enchendo a todos aqueles que ali estavam reunidos com grande ousadia para continuar pregando a palavra do Senhor, conforme o nosso texto base para a lição de hoje, de Atos 4, do versículo 24 ao versículo 31. Esse momento revela, então, como a igreja primitiva enfrentava as perseguições. E é sobre isso que estudaremos hoje. Diante deste cenário de oposição e ameaça, o comentarista da revista, o pastor José Gonçalves, destaca 3 marcas fundamentais da igreja em Atos 4. São elas: igreja perseverante, igreja que ora com poder, igreja que anuncia a palavra de Deus com ousadia. Cada uma dessas marcas nos desafia a avaliar a condição espiritual da igreja nos dias de hoje e também nos desafia a avaliar a nossa própria condição diante de Deus. A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, segundo o comentarista, é a perseverança. E não qualquer tipo de perseverança. É uma perseverança que se mantém firme mesmo sob pressão. É uma igreja que suporta o sofrimento. Pedro e João são presos e ameaçados por pregar o Evangelho, mas não recuam. Eles estavam dispostos a sofrer por amor a Jesus. E isso só foi possível porque estavam cheios do Espírito Santo. Não apenas no Pentecostes, mas continuamente em suas vidas. Hoje em dia, muitos associam o estar cheio do Espírito Santo a facilidades, bênçãos e celebrações. Mas, em Atos, a igreja nos mostra outra coisa. Uma igreja cheia do Espírito suporta o sofrimento com firmeza. Não é que ela goste da dor, mas ela suporta por causa da missão. Para essa igreja, obedecer a Deus é mais importante do que evitar a dor. Como você reage quando é criticado por ser um cristão? Você persevera
ou você retrai? Temos buscado o Espírito Santo para o nosso próprio conforto ou para termos forças em meio às adversidades que enfrentamos em nosso dia a dia? Ser cheio do Espírito Santo é ter coragem para continuar, mesmo quando seguir a Cristo nos custa alguma coisa. Em segundo lugar, nessa igreja perseverante, temos uma igreja que não negocia os seus valores. Diante da ordem de não pregarem mais, os apóstolos responderam com firmeza: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eles não abriram mão da verdade. Hoje, vivemos em uma sociedade que tenta relativizar tudo, inclusive os princípios da fé. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo não adapta o evangelho ao sistema. Ela mantém fiel às Escrituras. Pedro e João não negociaram, e isso nos confronta. Até onde estamos dispostos a defender os valores do reino de Deus? Você já teve que escolher entre agradar a Deus ou as pessoas? Será que temos negociado nossos valores por aceitação social ou profissional? Essa pergunta nos confronta de uma forma muito real. Porque muitas vezes não negociamos nossa fé com palavras, mas com concessões sutis no nosso dia a dia. Quando aceitamos rir de algo que desonra a santidade. Quando silenciamos sobre a verdade para não parecermos intolerantes. Quando relativizamos princípios para manter uma posição ou agradar um grupo. É nesse ponto que precisamos nos perguntar: será que estamos tentando adaptar o evangelho ao mundo ou deixando que o evangelho transforme a forma como vivemos no mundo? A igreja de Atos preferiu desagradar as autoridades judaicas do Sinédrio a desagradar a Deus. E nós, estamos dispostos a fazer o mesmo? Uma igreja cheia do Espírito não molda o evangelho ao mundo. Ela é moldada pelo evangelho. Em terceiro lugar, nós temos uma igreja que está convicta da sua fé. A igreja de Atos não se baseava apenas em suposições, mas em experiências reais que tinham com Deus. Eles falavam do que tinham visto e vivido no seu dia a dia. E isso gerava convicção na igreja. Hoje em dia, muitos conhecem a Deus só de ouvir falar, mas não experimentaram ainda a sua presença real. A igreja de Atos era convicta, porque via no seu dia a dia o agir de Deus. E quando a igreja vive o que prega, ela convence. Nós temos convicção da nossa fé ou estamos só repetindo o que ouvimos domingo após domingo? O mundo não precisa apenas dos nossos discursos. Ele precisa do testemunho com poder. Uma igreja cheia do Espírito não vive de teorias. Ela vive da experiência que ela tem com Deus. E essa experiência gera nela uma fé viva. Com isso, nós concluímos o tópico 1 dizendo: ser uma igreja perseverante é mais do que resistir. É continuar sendo fiel em meio à dor. É manter-se firme na verdade quando é atacada. É anunciar com convicção aquilo que Deus tem feito em nossas vidas como igreja. Essa igreja é cheia do Espírito. Uma igreja que persevera. Comente aqui embaixo. Em que áreas da sua vida você sente que precisa perseverar na sua fé? A segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua vida de oração. Mas não qualquer oração. Uma oração com propósito, com unidade e fundamentada na palavra de Deus. E assim nós temos o primeiro ponto: orando com propósito. A igreja de Atos não fez uma oração vaga ou centrada em si. Eles pediram ousadia, intervenção divina e glorificação ao nome do Senhor Jesus. Eles não oraram para que a perseguição acabasse. E isso é interessante para nós abordarmos. Eles oraram para que continuassem a pregar a palavra com ousadia. Isso é oração com propósito. Não busca o alívio pessoal, mas pedir forças a Deus para avançar. Nossas orações têm esse propósito? Ou são meras repetições vazias? Temos orado para Deus nos livrar de tudo com um pensamento escapista? Ou apesar das dificuldades que Ele possa nos usar? Você já orou com ousadia para testemunhar no seu trabalho, na sua escola, entre os seus familiares? Comente aqui nos comentários. Em segundo lugar, aquela igreja estava orando em unidade. Unânimes levantaram a sua voz a Deus, nos diz o texto de Atos 4:24. A oração da igreja primitiva era coletiva, intencional e harmoniosa, mesmo tendo pessoas diferentes. Eles tinham personalidades diferentes, mas o mesmo clamor.
Unidade não é uniformidade. Unidade é foco em um só propósito: buscar a Deus juntos. Deus não quer autômatos ou robôs. Ele quer que sejamos uma igreja unida em um mesmo propósito. Você tem se unido às causas da sua igreja em oração? Será que temos orado uns com os outros ou apenas sobre os outros? Temos cultivado a oração em nossos lares? Em terceiro, temos uma igreja que orava fundamentada na palavra. Os crentes oravam com base nos salmos. A oração deles não foi emocional apenas, mas bíblica, profética e confiante nas promessas que Deus tinha para eles. Eles oravam citando a palavra. Sabe por quê? Porque quem ora com base na Bíblia, ora com fé, ora com verdade, ora com autoridade. Como você tem usado a palavra de Deus nas suas orações? Orar sem base bíblica é como andar sem direção. Uma oração bíblica não é só bonita, ela é poderosa, porque se alinha com a vontade de Deus. A Igreja de Atos nos ensina que orar com poder não é sobre volume, e sim sobre propósito, unidade e fundamento. O Espírito Santo age nesse tipo de igreja. Assim como ele agiu na igreja primitiva, ele quer também agir em nossas gerações. Como está a sua vida de oração? Deixe aqui nos comentários. Coloque uma palavra de incentivo a algum irmão que está passando por um período de necessidade e de dificuldade em cultivar a sua vida de oração. A terceira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a ousadia. E não se trata de arrogância ou barulho. Trata-se de coragem espiritual para viver e anunciar o Evangelho com verdade e poder, mesmo quando isso nos custa alguma coisa. Em primeiro lugar, a igreja precisa de ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Os discípulos oraram conscientes das ameaças. A verdadeira igreja bíblica não foge da perseguição, ela se mantém firme. Paulo já alertava a Timóteo. O texto bíblico diz: e na verdade todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Ousadia espiritual não é ausência de medo. É fé em movimento, mesmo quando o medo existe. A igreja cheia do Espírito não negocia sua autoridade com o sistema. Ela permanece fiel à verdade, ainda que seja rejeitada. Você tem se calado diante das críticas? Você tem deixado de se posicionar por medo de perder aceitação? O Espírito hoje quer te dar ousadia para continuar, mesmo diante das pressões que a sociedade tenta nos impor. Em segundo lugar, ousadia no exercício dos dons espirituais. O enchimento do Espírito leva ao uso dos dons para a edificação. Não é sobre exibição, mas sobre o serviço e o crescimento da igreja. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles para a edificação da igreja, nos diz Paulo aos Coríntios. Precisamos ter sede de Deus, sede de sermos usados pelo seu Espírito. O Espírito Santo não nos enche apenas para sentirmos a sua presença, mas para agirmos com poder no serviço à igreja. Milagres, sinais, dons, tudo isso faz parte de uma igreja que coopera pelo Espírito. Você tem buscado os dons para melhor servir a Deus no local onde você vive? Você tem se escondido por medo de errar ou tem se colocado à disposição desse Espírito para ser usado por Ele? A ousadia começa quando você diz: Senhor, eis-me aqui, usa. Em terceiro lugar, ousadia na exposição da palavra. A igreja foi cheia do Espírito e passou a pregar com ousadia. Essa ousadia é coragem para anunciar a verdade com amor, mas sem omissão. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Atos 4:31. O mundo não precisa de mais opiniões. Precisa da palavra de Deus anunciada com ousadia e com compaixão. O cristão cheio do Espírito não vive calado, ele fala, sem medo.
Você tem vergonha de falar de Jesus em público? Já deixou de evangelizar alguém por alguma insegurança? Peça ousadia ao Senhor. O Espírito Santo transforma tímidos em testemunhas corajosas em sua presença. A ousadia da igreja em Atos não vinha da força humana, mas do poder do Espírito. Ousadia para enfrentar ameaças, para servir com dons e para pregar com coragem. Esse mesmo Espírito pode encher as nossas vidas hoje. Pode encher a mim e a você. E você? Em quais áreas da sua vida tem faltado ousadia? Deixe aqui nos comentários. Compartilhe a sua experiência ou algum desafio. Vamos crescer juntos em coragem e fé. Nesta lição, vimos que ser uma igreja pentecostal de verdade tem a ver com perseverança em meio à perseguição, oração fervorosa e fundamentada e com ousadia para viver e proclamar o Evangelho, mesmo em tempos difíceis. A igreja de Atos não era perfeita e nós também não somos. Mas há algo que eles tinham e que ainda está disponível para nós hoje: a plenitude do Espírito Santo. Se queremos ser uma igreja relevante, viva e eficaz em nossos dias, precisamos nos render à ação do Espírito Santo diariamente. Não se trata apenas de um culto cheio de emoções, mas de uma vida cheia do Espírito, que suporta a dor, que ora com fé e que anuncia a verdade com coragem. E você, quer viver essa plenitude? Deixe aqui nos comentários. Senhor, enche a tua igreja, começando por mim. Se este estudo abençoou a sua vida, compartilhe com mais alguém da sua igreja, da sua família ou algum dos seus amigos. Vamos espalhar a palavra de Deus e edificar mais vidas juntos. Até o próximo vídeo.